Cristão agora estava andando rápido, subindo o monte. Ele perdeu muito tempo por causa do seu erro ao dormir muito, e agora já estava escurecendo. Cristão estava com um pouco de medo. E se animais ferozes me atacarem no escuro? De repente, ele conseguiu ver algo maravilhoso. Um palácio enorme, cheio de janelas e torres. Que lugar lindo! Será que poderei passar a noite ali? Ele então se aproximou. Daí, ouviu um barulho. Uau! Sabem o que era? Sim, 2 leões enormes deitados em frente ao portão. Cristão ficou paralisado. Ele pensou: Ai, que medo! Acho que devo voltar. Esses leões vão me estraçalhar. Naquele instante, o porteiro do palácio gritou: Ei, o que está fazendo aí? Por que você é assim tão medroso? Não tenha medo dos leões. Eles estão aí presos na corrente. Eles foram colocados aí para testar a sua fé. Olhe, rapaz, ande bem no meio do caminho e os leões não vão te alcançar. Cristão fez isso. Foi andando bem no meio, tremendo de medo. Os rugidos dos leões pareciam cada vez mais alto, mas não aconteceu nada com Cristão. E ele conseguiu chegar inteiro à porta do lindo palácio. Então, Cristão perguntou ao porteiro se poderia passar aquela noite no palácio belo. Antes de deixar Cristão entrar, o porteiro, que se chamava Vigilante, fez algumas perguntas. Queria saber o nome do peregrino, de onde ele era e o motivo pelo qual chegara tão tarde ao palácio. Cristão respondeu a todas as perguntas. Então o porteiro tocou o sino e logo veio de dentro do palácio uma moça linda. Seu nome era Discrição. Era muito reservada e sábia. Vigilante explicou a ela que Cristão queria passar a noite ali. Então chegou a vez de Discrição fazer muitas perguntas a Cristão. Ela queria saber mais sobre a história daquele peregrino, desde o dia em que ele saiu da cidade da destruição, até chegar ali no Palácio Belo. Cristão respondeu a todas as perguntas e disse que queria muito passar a noite naquele lugar, pois tinha ouvido falar que aquele lugar tinha sido construído pelo Senhor do Monte para dar descanso e segurança aos viajantes. Discrição, então, foi chamar outras 3 moças lindas daquela família. Piedade, uma moça que sentia compaixão pelas pessoas que sofriam. Prudência, que buscava sempre agir corretamente. E Caridade, que amava e ajudava muitas pessoas. As 4 moças conversaram um pouco mais com ele e logo o chamaram para entrar naquele lindo lugar. Então, muitas outras pessoas surgiram. Eram todos da mesma família. Eles cumprimentaram Cristão. Entre, bendito do Senhor. Logo convidaram Cristão para sentar. E enquanto o jantar não ficava pronto, aquelas moças continuaram conversando com Cristão. Eles jantaram e depois quem disse que queriam dormir? As moças queriam que Cristão falasse mais sobre suas experiências no caminho. Cristão contou alguns detalhes da sua jornada. Como as moças ficaram emocionadas quando ouviram falar do que aconteceu quando Cristão contemplou a cruz. Mas depois de tanto conversar, já era hora de dormir. Eles fizeram uma oração e cada um foi para o seu quarto. O quarto de Cristão era enorme, ficava no primeiro andar e se chamava Paz. Ali ele dormiu bastante e muito bem. Depois de um belo café da manhã, as moças o levaram para uma biblioteca enorme. Havia muitos livros ali. Aqueles muitos livros que estavam na biblioteca falavam sobre o Senhor do Monte e provavam que ele era o Filho de Deus, alguém que não tinha começo e nunca teria fim. Cristão
Aprendeu muito lendo aqueles livros e ouvindo o que as moças falavam sobre eles. Então, a hora de conhecer outro cômodo da casa. Um cômodo muito especial, a Sala das Armaduras. Ali havia todo tipo de armamento que o Senhor do Monte providenciara para os peregrinos. Muitas espadas, capacetes e escudos, oração constante e sandálias que nunca ficavam velhas. Cristão ficou encantado com tudo aquilo. Mas havia algo ainda mais belo para ele olhar. As moças insistiram que ele ficasse mais um dia. Na manhã seguinte, elas o levaram a uma varanda que ficava no último andar do palácio. E ali, Cristão viu. Ele conseguiu ver um país maravilhoso, cheio de árvores lindas e flores coloridas. As moças explicaram que aquela era a terra de Emanuel. Ainda explicaram que quando Cristão chegasse ali, alguns pastores indicariam para ele os portões da cidade celestial, o destino de Cristão. Cristão ficou maravilhado com aquela terra, mas era hora de partir. Ele precisava seguir seu caminho. Então, as moças o levaram para a sala da armadura. Cristão ganhou uma armadura completa para que estivesse preparado quando encontrasse o inimigo no caminho. Era hora de se despedir. O porteiro vigilante, então, avisou que há pouco tempo outro viajante havia passado. Seu nome era Fiel. Cristão disse: Ah, eu conheço esse homem. Ele era meu vizinho lá na cidade da destruição. Vou me apressar para alcançá-lo. As moças, muito cuidadosas, quiseram acompanhar Peregrino durante toda a descida, até chegar ao pé do monte. Eles foram andando todos juntos, conversando sobre o Salvador. Aquela descida era bastante perigosa, por isso, aquelas moças estavam acompanhando o Cristão. E quando chegaram ao pé do monte, elas deram a ele um pão, uma garrafa de vinho e um cacho de uvas. Depois se despediram. Adeus, Cristão! Agora Cristão precisava prosseguir.